Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos ao vivo para mais um dia de live e essa semana está sendo muito especial porque estamos com o lançamento do livro 30 Dias para Florescer. Uma jornada, mulher, para você que está começando 2026 e deseja fazer um ano diferente. Hoje teremos uma convidada mais que especial, que é a Gabriela Castro. A Gabriela é uma mulher que tem uma mensagem poderosa, alguém que já tem uma jornada com o Senhor. E ela aceitou o desafio de ser uma das coautoras desse livro que está cheio da presença de Deus, cheio da unção. Eu quero te dizer que florescer não é ausência de medo. Florescer é você confiar, mesmo ainda o seu coração temendo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre essa perfeição, sobre a fé vivida, uma maternidade real, que é um testemunho que a própria Gabriela, a nossa autora do dia, possui. Ela é mãe, é esposa, é escritora, é empresária, alguém que verdadeiramente usa todos os seus dons e talentos a serviço do reino. Então quero te estimular desde já, mulher, a ser essa valente, essa mulher sábia que não desiste dos seus sonhos, que ousa com coragem. Você que está chegando agora, envie aí um convite para sua amiga, para que ela seja abençoada, para que ela seja edificada nessa manhã no Brasil e nessa tarde aqui em Portugal. Tem algumas pessoas chegando aqui que têm nos acompanhado nessa jornada de lançamento do livro. O livro está lindíssimo. Como eu disse no início, a mensagem é uma mensagem edificante. Que você, nesse ano de 2026, esteja de fato convidando o jardineiro Jesus a caminhar contigo para fazer um ano diferente. Que você venha produzir frutos para o reino, produzir frutos na sua própria vida, florescer de dentro para fora. Esse é o convite do nosso Pai Celestial, que nós venhamos sair da superfície e alcançar novos níveis de intimidade nele, que tudo seja para ele nesse novo ano. E eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Algumas pessoas muito especiais chegando aqui, minha amiga Mel, que vive ali na Suíça, seja muito bem-vinda, minha amada. A nossa convidada já está aqui, a Gabriela Castro, que já é autora. Esse não é o primeiro livro da Gabriela. A Gabriela já tem uma jornada com a escrita. E nesse livro, ela traz uma mensagem muito linda. Enquanto editora, eu fiquei muito impressionada com a mensagem. Foi uma mensagem que, de fato, tocou muito ao meu coração. Eu ainda não sou mãe, pretendo ser. E você que é mãe, que está aqui nos acompanhando, adquira o nosso livro de devocional 30 Dias para Florescer. Você vai viver, de fato, algo diferente. Novos passos serão dados. Você vai começar a enxergar a vida a partir de uma nova perspectiva. Eu vou, então, convidar a nossa autora do dia, que é a Gabriela Castro. Vamos lá. Agora é só aguardar ela entrar. Então, como eu estava falando para vocês, ela escreveu alguns capítulos. Ah, seja muito bem-vinda, minha amada. Shalom, shalom. Olá! Bom dia para quem está aí no Brasil. Boa tarde para a Fátima, que está aqui, como eu, em Portugal também. Tudo bem, Fátima? Tudo em paz, minha querida. Seja Muito feliz mais uma vez de estarmos bem-vinda. juntas. Verdade. Gabriela é alguém que tem estado aí junto comigo em vários projetos. E eu sei que Deus nos uniu com um propósito. Gente, ela escreveu 3 capítulos poderosos. Ela vai falar sobre sementes de confiança, broto da maternidade e aroma da coragem, que foram 3 capítulos surpreendentes. Aí você tem que mandar a mulher parar de escrever, né? Porque aí você fala assim, dá um.
uma quantidade de páginas para ela. E de repente ela vai exceder essas páginas com certeza. Porque eu sei que essa mensagem é uma mensagem que, de fato, ela transborda. Então não tem como, né, amiga, ficar na superfície. Eu vou passar a palavra para você explicar direitinho como foi, né, participar desse projeto, falar um pouquinho do seu testemunho, enquanto alguém que escreveu esse livro não escreveu simplesmente por escrever, mas você escreveu porque você carrega essa mensagem, algo que faz parte da Gabriela. Então, que você esteja nesse momento trazendo esse florescimento para as nossas vidas, para essas mulheres lindas que estão nos acompanhando aqui nessa manhã ou que nos assistirão depois da live gravada. Fique à vontade, minha amiga. Então, mais uma vez, boa tarde para essas lindas, maravilhosas flores perfumadas do Jardim de Deus que estão aqui nos assistindo, ou que assistirão depois, que ouvirão depois essa live. É, Parabéns para essa flor linda, cheirosa, maravilhosa que é a Fátima, que tem cada dia mais superado os desafios, porque a nossa vida no dia a dia é desafiadora, não é que é ruim, né? Mas ela é desafiadora e são esses desafios que nos fazem florescer, né? Porque as sementes, para que elas venham crescer, dar brotos, frutos, flores, elas precisam morrer, elas passam por esse desafio de morrer, né? Então, mais uma vez, a Fátima me desafiou aí a participar desse projeto que, na verdade, foi um desafio, mas que já é um projeto do meu coração. Eu faço no YouTube o, o projeto que é Café com a Palavra. Não tenho feito ultimamente, mas é um projeto do meu coração. Sempre que eu posso, eu me dedico a isso e espero. Dei uma pausa porque tive que voltar a trabalhar aqui. Agora voltei a trabalhar em casa de novo, então é algo que eu vou voltar a fazer. E esse projeto que a Fátima trouxe para mim, na verdade, nada mais é do que algo que já está sempre no meu coração, que é incentivar você, que é uma mulher de Deus, a buscar na palavra de Deus a sua essência, a buscar na palavra de Deus o seu alimento, a buscar na palavra de Deus alimentar as suas forças, a sua coragem, a sua autenticidade, a sua comunicação, a sua essência. No último livro que participei com a Fátima, no livro anterior, quando ela me desafiou, também foi a respeito disso, a autenticidade da mulher para empreender. E para empreender, nada mais justo do que buscar aonde? Na palavra de Deus, a essência da nossa vida, porque Deus é o maior empreendedor, o maior comunicador, enfim. Então, participar desse projeto, sim, foi mais um desafio. Algumas vezes eu fiquei de madrugada, acordada, lendo, estudando, porque quando eu me proponho a escrever algo sobre Deus, sobre a minha vida com Deus, a minha experiência com Deus, eu quero que seja Ele trazendo as palavras para mim. Para que não sejam palavras somente da Gabriela, mas que venham do coração de Deus. Então foi um desafio e ao mesmo tempo muito prazeroso, muito satisfatório. E aí dá vontade de escrever logo um livro inteiro, mas a vontade dá, né? Só que a gente se contém, porque o objetivo aqui era que cada autora escrevesse 3 capítulos da sua experiência, da sua jornada com Deus, e para mim foi uma bênção, e tem sido uma bênção toda vez que eu leio os capítulos que eu escrevi, os capítulos das outras autoras, traz para mim mais certeza de que Deus está conosco, de que Ele realmente opera nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na simplicidade. E no meu caso aqui, né, que foi o meu tema mais voltado para a maternidade, ele opera no nosso dia a dia na maternidade, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Amém. Glória a Deus, minha amiga. Amém. E aí, nós falando sobre a questão do florescer, tem um trocadilho nessa palavra, né? Você que é professora de língua portuguesa. O que significa para você hoje, minha amiga, esse florescer em Cristo? Esse florescer sendo essa mulher autêntica, sendo essa mulher que vive de fato o seu chamado, o seu propósito de vida, que está ligado à maternidade, está ligado a transbordar para as mulheres que te seguem, as mulheres que têm uma caminhada junto com você, essa autoconfiança.
Então, Fátima, quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu li um livro. Eu ganhei esse livro, eu não me lembro, não recordo muito bem, mas acho que foi algum concurso de versículo, alguma coisa relacionada a isso. E eu ganhei um livro que se chamava Floresça, Onde Está Plantado. E eu ganhei esse livro, eu acho que nem era jovem ainda, eu acho que era mais nova, mas guardei e me lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos, eu estava trabalhando numa recepção e eu estava lendo esse livro, que a gente tinha muitas horas vagas. E nunca esqueci essa frase. Eu não me lembro qual a autora, mas esse livro existe. Era Floresça Onde Está Plantado. Ele era meio roxinho assim, tinha uma flor. E aquilo ali me impactou tanto que desde lá essa frase vem comigo. Então, quando você falou da proposta do florescer e florescer independente das situações, logo veio isso à minha mente: floresça onde está plantado. Quando eu vim morar em Portugal, e eu já contei isso algumas vezes, mas eu espero fazer algo mais aprofundado em relação a isso, de passar isso para outras pessoas que também são imigrantes. Foi muito difícil para mim, principalmente porque eu não vim para Portugal, só eu e meu marido, mas trouxe comigo três sementinhas que já são aí flores desabrochando, né? Flores assim, já crescendo, mas a que tem 8 anos hoje tinha quatro. A que tem 10 tinha 6, a que vai fazer 13 esse mês tinha 10 anos, ia fazer ainda, tinha 9 anos, ia fazer 10 anos. Então, assim, foi muito desafiador para mim, foi muito difícil. E sempre que vinha essa frase na minha mente: floresça onde está plantado, eu falava: Senhor, está tão difícil de florescer, mas eu sei que esse é o meu objetivo, né? Eu tenho que exalar um perfume da flor que eu sou, né? Do jardim de Deus. Então, florescer é ter uma essência, né? Ter uma essência feminina ligada aos valores de Deus. Não é qualquer florescimento, não é qualquer flor, né? É uma flor do jardim de Deus. E nem sei, porque quando você pensa em flor, pelo menos na minha mente é assim, né? Quando eu penso em flor, eu penso em uma coisa bonita, cheirosa, elegante, né? Simpática, aquela coisa, você olha para a flor aqui onde a gente vive, né? Em Portugal, qualquer lugar que você olhe, seja na cidade, seja no campo, você vê flores lindas, Verdade. mas principalmente, claro, na primavera, né? Só que nós, como flores do jardim de Deus, nós estamos aptas a exalar esse cheiro maravilhoso, nós estamos aptas a ter essa simpatia, não só na primavera, mas em qualquer época da nossa vida. Então, ainda que os dias pareçam um pouco amargos, né? Pareçam difíceis, tão muito desafiadores, não quer dizer que você não possa, né, com a ajuda de Deus, ter essa essência. Amém. Ainda que tenha ali uns espinhos, né? Ainda que tenha os dias de tristeza, o que vai valer é a alegria de Deus na minha vida. Verdade. E todo dia, Fátima, eu orava por isso. Eu falava: Deus, me perdoa pela minha ingratidão e me dá a tua alegria. E eu me lembro que um dia, isso foi acho que foi no primeiro ano que eu estava aqui, na igreja que eu frequentava, eu me lembro que um dos pastores estava orando pelas pessoas, né? E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele orou assim. Ele não sabia de nada que eu estava passando. Ele orou assim: Deus, batiza ela com alegria, Amém. com o regozijo do teu espírito. E aí aquilo me marcou, porque eu realmente estava precisando daquilo. Porque a minha essência, da minha personalidade, é ser uma pessoa alegre. Amém. Pelas coisas que eu tenho lido, né, a respeito dos temperamentos, o meu temperamento é muito mais voltado para uma pessoa sanguínea, que é aquela pessoa que, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E chega, e minha irmã sempre fala para mim: você é a própria festa, você já chega com a festa. Então, assim, é a minha personalidade, mas por outro lado, eu também tenho um temperamento um pouco melancólico, porque às vezes eu fico tão saudosista de algumas coisas que eu já
já vivi com Deus, ou que já vivi com as pessoas, ou que eu já vivi na igreja, e às vezes aquilo não é aquilo que eu estou vivendo nesse momento, e aí me dava aquela tristeza, eu falava, ai meu Deus, o Brasil é tão diferente, ai, as coisas no Brasil são tão diferentes, ai, eu quero meu país. Ficava assim, sabe? Aquela. Sim, Gabi, e você falando sobre isso, né? Que você é imigrante, escreve no livro sobre um capítulo que é sementes de confiança, né? E a palavra confiança, ela tem aí também um jogo, né? Porque confiar é fiar junto. E nós que somos cristãos, que acreditamos no poder de Deus, no amor do Pai, entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a construir a nossa jornada, né? Como um fiar mesmo, é fio a fio, uma construção diária. O Espírito Santo pega ali na sua mão e vai te conduzindo para que você possa dar os passos necessários. E aí, amiga, como nós estamos falando nesse devocional que tá tão assim, impactante sobre esse florescimento, é interessante, né, pensar no como essa confiança em Deus, ela flui a partir de uma autoconfiança também naquilo que Deus plantou no seu coração. Então, assim, eu entendo, e até você fala um pouquinho, né, no devocional sobre isso, sobre acreditar, né, naquilo que o Senhor depositou nas tuas mãos. Porque se Deus te confiou algo, enquanto mulher de Deus, um projeto para desenvolver, né? Como você falou, que você é esse tipo de pessoa que chegando. Sei que cada mulher que está aqui, cada mulher que vai assistir a nossa live, tem uma personalidade, tem uma característica. Nós não somos iguais, e nem temos que ser. Exatamente. Cada uma de nós, o Espírito Santo investiu em um dom, investiu em uma área. E por mais que, como você falou, que existam momentos que são momentos difíceis, que você vai passar por tristeza, tem até vou ler o versículo que você utiliza como abertura do seu capítulo, no Sementes de Confiança, diz assim: aqueles que semeiam com alegria, com cantos de alegria, e sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Né? É Então, isso aquele que mesmo. semear com lágrimas vai depois colher os Isso aí. feixes de alegria. Significa que você pode estar até na sua jornada, passando por tribulações, passando por adversidades, mas se você perseverar, se você permitir que o jardineiro Jesus arranque aí os Exatamente. abrolhos, as ervas daninhas, remova todas as pedras que estão no seu coração, que estão te impedindo de avançar, com certeza você vai colher o melhor de Deus na sua vida. Porque muitas vezes é a tendência nossa, né, de nós mulheres, principalmente hoje com as redes sociais, é olhar, né, para o jardim da outra. Sim. Ah, o que que a outra está fazendo? Ah, por que que a outra consegue e não consigo? E aí eu acredito que vem muito esse aprendizado, né, amiga, que é entender que Deus plantou essa semente em você e você precisa regá-la dia após dia. Por isso que é importante para você que está começando, nós estamos começando o nosso 2026, adquirir um livro como esse. Não é simplesmente uma propaganda, mas olha, eu confio plenamente na mensagem de cada uma dessas mulheres que escreveram cada capítulo. Você que é mãe, você que deseja ser mãe, você que precisa fortalecer a sua autoconfiança em Deus, em você mesma. Construir uma jornada diferente em 2026. O livro está muito bonito, né, amiga? Olha, eu simplesmente fiquei apaixonada e eu falei para Fátima, Fátima, tem que ter esse livro físico também, porque eu quero ele. Porque, olha, é de uma delicadeza, não só, né, física, porque você, quando bate o olho assim na capa do livro, você já se sente compelida a desejá-lo. E a mulher é assim, né? Ela vê uma coisa bonita, não, eu preciso, eu quero. Imagina um livro que dentro dele contém ali pérolas de experiências de uma vida com Jesus, né? Não de pessoas perfeitas. Eu tô longe da perfeição, muito longe. Eu escrevo sempre, eu peguei agora a mania que eu tinha antigamente, voltei a essa mania de estar sempre escrevendo minhas orações. Porque eu pensei assim, eu quero deixar um legado para as minhas filhas de oração.
Amém. Quando eu não estiver mais aqui, que elas possam abrir o caderno. Esse caderno era da minha mãe, e orar ali e ver quantas coisas eu orei que aconteceram. E eu comecei a orar, eu falo, Deus, eu sei que, assim, eu sei que para o Senhor eu sou maravilhosa, mas eu tenho a consciência que eu não presto muito. Mas, diante dos teus olhos, eu sei que eu sou preciosa, que eu sou amada, que eu sou querida. Então, assim, esse devocional, ele tem isso. Porque eu escrevi, mas eu li o devocional de todas as outras, até porque eu fui a revisora do livro. Então, assim, eu falei: caramba, Fátima, que bom que eu sou a revisora do livro, que bom que eu posso já ler isso tudo, que bom que eu posso ser tão abençoada. E, assim, eu vou ler muitas vezes, eu sei que eu vou ler muitas vezes, porque não é um devocional só de você ali dar uma palavra e acabou. É uma palavra regada de uma experiência de vida, do dia a dia que você tem, que cada mulher aqui que está nos assistindo tem. Eu tenho certeza que você, que é uma mulher de Deus, Deus já falou com você quando você estava lavando a louça. Eu tenho certeza que Deus já falou com você quando você estava reclamando, fazendo a faxina, e Deus foi lá e disse: você está limpando aquilo que eu te dei. Porque eu passei por isso muitas vezes e passo até hoje, quando eu deixo aquela pessoinha assim, reclamoninha, voltar um pouquinho, né? Deus já fala para mim, de novo, Gabriela, vai começar com essa ladainha de novo? Você já foi liberta disso, esqueceu? Eu, ai, Senhor. Né? Não é exatamente com essas palavras, mas é como eu mesmo me escuto e penso Deus falando comigo, porque eu já te libertei disso. É, Quando eu morri na cruz, eu disse para você, Gabriela, você é preciosa. Você, Fátima, é preciosa. Nós somos preciosos. E é isso que eu vejo nesse devocional. É Deus mostrando para a gente o quanto nós somos preciosos na experiência que cada uma dessas autoras teve com Jesus. Em Portugal, na Finlândia, né? Tem autoras do Brasil que moram no Brasil, tem outras que moram em outro lugar também, não é, Fátima? nós estamos com autoras do Brasil, de Portugal, Finlândia e Cabo Verde. E Cabo Verde, assim, vejam que são países completamente diferentes. A Finlândia é uma realidade completamente diferente do Brasil, completamente diferente de Cabo Verde, enfim. Mas nosso Deus é único. É verdade. E nós somos únicas para Ele. E a vida e a nossa vida com Deus, ela tem não só a ver comigo e com Deus, mas com o mundo. É isso. Porque quando Deus permitiu que nós viéssemos, Ele já tinha um plano para É, cada um de nós. E depende de nós escolhermos viver esse plano. é isso. E viver, né, esse plano realmente é uma entrega diária. Nós precisamos Todo de dia. conhecimento, precisamos buscar essa sabedoria em Deus, né? Não simplesmente buscar um acúmulo de informações, mas segurar nas mãos do nosso Criador, entender que Ele nos conduz sempre em triunfo, que nada vem para nos destruir, que tudo é transformado ali em degrau para o nosso crescimento. Sim. E aí, minha amiga, falando sobre a maternidade, né? Como é que você tem utilizado assim a maternidade como um processo de florescimento e aprendizado? Olha, a maternidade para mim é como se a gente começasse uma vida de novo. É igual a imigração. Eu coloco essas duas. Esses dias eu estava refletindo muito sobre isso. Eu coloco essas duas etapas da minha vida, né? O meu início na maternidade, que foi em 2013, com o meu início aqui como imigrante, que foi em 2022, né? 2022. São dois momentos muito específicos na minha vida, e claro, a maternidade ela vai ser para sempre, né? A imigração, não sei, talvez eu volte para o Brasil, ou talvez eu vá para outro país, não sei. Mas eu coloco a maternidade na minha vida como algo assim que me fez realmente, isso foi mesmo, aconteceu mesmo isso. Eu sempre fui cristã desde meus 8 anos de idade, mas eu estava completamente desalinhada com os propósitos de Deus para minha vida antes de ser mãe. Porque até um determinado tempo eu fui uma pessoa muito devotada a Deus, muito, né? Mas de um tempo, depois de uns
sei, mais ou menos 20 e poucos anos, enfim, nunca me desviei. Ai, agora eu não quero saber de Deus, vou fazer tudo. Não. Mas eu fui viver a vida profissional, eu fui viver a vida acadêmica, e, claro, sempre orando, sempre buscando a Deus, mas não da maneira que eu fazia antes, sabe? Fui viver a vida adulta, e nessa entrada na vida adulta real, né? Eu sempre trabalhei muito tudo, mas nesse momento dessa ruptura, vamos dizer assim, com essa Gabriela tão devotada à igreja, à obra de Deus, ao evangelismo, eu comecei a me desalinhar, não de não acreditar em Deus ou de não amar a Deus, mas desalinhar do meu propósito. De uma pessoa que se converteu e aceitou Jesus para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para respirar o evangelho. Eu Amém. me desloquei um pouco disso, né? E aí eu comecei a trabalhar muito, eu trabalhava como cerimonialista, fazia faculdade, então assim, Sim. poucas vezes eu ia à igreja, mas claro, sempre orava e tudo mais. Quando eu aceitei o desafio da maternidade, né, foi exatamente assim, eu perdi uma gravidez, e eu fiquei com muito medo de ser mãe de novo, de engravidar, eu tinha medo de perder o neném de novo, fiquei meio com uma paranoia aí. E aí, um dia, num culto, na igreja que eu estava congregando lá no Brasil, eu fui à frente. O pastor perguntou assim: quem tem medo de alguma coisa, vem Hum, aqui à frente. E legal. eu fui à frente, eu falei, Deus, eu tenho medo de engravidar de novo e de ser mãe, e o Senhor sabe que eu sempre quis isso na minha vida, mas eu tenho medo da maldade do mundo, eu tenho medo das coisas que acontecem, o que, que pode acontecer com os meus filhos nesse mundo, mas você sabe que eu quero isso. Daí eu já tinha perdido, há 2 anos atrás eu tinha perdido esse neném, isso foi no mês de maio de 2012. Em junho, eu fiz o teste de gravidez, eu estava grávida. E eu agradeci muito a Deus por isso, porque assim, ele tirou esse medo de mim. Porque eu tinha medo até de pensar assim, Fátima, mas quando minha filha for para a escola, o que, que vai acontecer com ela? Então, assim, eu tava tipo uma paranoia, entendeu? Yeah. E esse medo Deus tirou mesmo de mim. Eu engravidei, fiquei tranquila a minha gravidez inteira. Meu marido que ficava, cuidado, não faz isso, não faz isso, que isso. Você pode perder o neném, é o único neném que a gente tem. Mal sabia ele que vinha mais duas aí pela Ah, frente. E assim, quando eu entrei na maternidade, eu comecei a ter assim uma visão, assim, Deus foi trabalhando na minha vida de uma maneira que eu fui voltando para Ele como se fosse assim uma cola, entendeu? Como que eu posso ser uma mãe sem Deus? É impossível. Para mim era algo impossível ser uma mãe sem Deus. Até que um dia, a minha filha, que tem agora 10 anos, ela estava ainda com meses, e eu comecei a ouvir umas pregações, né? Comecei a ouvir umas pregações muito profundas sobre o Espírito Santo, sobre a transformação que Deus queria fazer na minha vida. E as pregações eram como se fosse Deus me mandando. Porque eu não gostava de assistir pregação assim fora da igreja. Pô, sei lá, essas pessoas pregando, sei lá como é que elas vivem, como é que é a vida delas, entendeu? Mas sim. Deus ia mandando umas pregações para mim tão certeiras, assim, que eu falava, meu Deus está me Ah, caçando, Deus está me trazendo, Deus está me buscando. E olha, Fátima, quando eu falo isso, eu fico até arrepiada. Um dia eu escutei uma pregação da pastora Helena Tanuri. E a pregação era assim, falando como uma mãe era importante, não na vida só dos seus filhos, mas na vida de uma sociedade. Aquilo ali entrou dentro do meu coração como se fosse uma estaca. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estava? Que eu não tinha despertado para o quanto a minha missão é preciosa. amém. E isso foi mesmo. Amém. Daquela mensagem ali, Fátima, eu incorporei a mãe. Entendeu? Amém. Porque eu pensava assim, eu estudei tanto, eu quero voltar a trabalhar. Eu não que eu não gostasse de ser mãe, não. Eu sempre amei ser mãe. Mas meus olhos ficavam nas outras coisas que eu estava perdendo, vamos dizer assim, Foi. entendeu? E logo depois disso, Deus falou comigo que eu ia ter outra filha. Eu sei que algumas pessoas não acreditam. Hum, Isso aí era você que queria. Tal. Não, eu ouvi uma voz audível. amém. Só estava eu na cozinha, escutando a pregação de um pastor que estava falando sobre paternidade e tal, e daqui a pouco eu escutei uma voz que falou assim: você vai ter outro filho.
Ai, meu Deus, como é que eu falo isso pro meu marido? Ele já deu outro filho. E estava naquele tempo de muita crise no Brasil, crise financeira. Em 2015 foi quando a Bia nasceu, e logo depois, quando a Bia tinha um ano e pouco, eu engravidei da Isabela, que é minha última, foi minha filha caçula. Mas eu fiquei tão feliz, assim, que eu falei assim: se Deus quiser que eu seja mãe de novo, tá nas mãos dele. Ele é que sabe. Amém. Ele que sabe, eu é que sei os planos que eu tenho sobre vocês. Não são Amém. planos de mal, mas sim planos de paz, para dar o fim a você que vocês Glória a Deus. desejam. Amém. Entendeu? Então, assim, a minha vida tem sido transformada. Eu sou uma mãe perfeita? Claro Amém. que não, né? Faz uma entrevista com as minhas filhas, elas vão saber falar de todos os meus defeitos, né? Mas o meu coração, desde aquele período, ele está em Deus. Eu falo: Senhor, me ajuda Amém. a ser a mãe que o Senhor quer que eu seja. Me Amém. ajuda a ser a esposa que o Senhor quer que eu seja. Eu sei que eu estou longe de alcançar isso, mas como Paulo disse, buscando até que eu chegue à perfeição de Cristo. E Amém. até isso só vai acontecer quando ele me Amém. levar, né? Amém. Mas eu Lindo continuo demais. nessa busca, eu continuo nessa busca, eu continuo confiando que se ele me deu, ele é capaz de me ajudar nisso. E esses temas que você colocou para mim, eu falei: meu Deus, né? Assim, eu sei que veio para eu falar, porque é a experiência que eu tenho com Deus. Amém. E, E você abriu tão lindamente, Gabi, também. Eu achei, assim, você foi muito assertiva nos textos bíblicos que você foi colocou para Jesus, dialogar com dentro do certeza. texto. E aí você abre, né, o capítulo com as palavras de Maria lá em Lucas. Seja feita segundo a tua vontade, né? Eis aqui a serva do Exatamente. Senhor. Quando a Maria recebe a visita Exatamente. do anjo e que recebeu aí o desafio de ser mãe do Criador. Eu falei Poxa, assim, realmente, nossa, muito forte mesmo, é né? muito Porque assim, eu forte. pelo menos que ainda não sou mãe, porque eu penso assim, meu Deus, eu não estou preparada, eu ainda não li todos os livros, eu ainda não fiz todos os cursos, Nunca eu vai ainda. estar, nós nunca vamos estar preparada realmente. Olha, eu vou até te contar um testemunho. Quando eu fui fazer o parto da Beatriz, que é minha segunda filha, eu li tudo que você pode imaginar, até artigo em inglês para eu ter um parto normal, porque era meu sonho ter o parto normal, e da Ana eu não tive. E, porque a médica meio deu uma enrolada e marcou o parto. E aí eu, como já estava acostumada com ela, não tive coragem de ter o parto normal, a revelia, entendeu? Mas na Beatriz, eu li tudo que você pode imaginar. Contratei uma doula, fui pro hospital humanizado, tudo. Mas o parto não foi do jeito que eu imaginava, Eita, né? Jesus. Então, assim, e da Isabela, que em princípio o Leonardo falou: não, você não vai ter mais parto normal, porque aconteceu. Calma, Leonardo, Deus está no controle. E o parto da Isabela foi, sabe aquele parto assim? Olha, tá na hora, vamos. Fomos, cheguei lá, avisei o pessoal da recepção: olha, arruma logo um quarto para mim, porque a criança vai nascer. E assim, plena. Da minha eu Amém. desmaiei. Da Isabela, eu falei: pum, pum, peguei a criança, botei no peito, amamentei, fui, deitei. O pessoal olhava assim para minha cara: você não tem um filho agora, não é possível. De batom, de. Então, assim, não existe uma preparação para a vida. O que Amém. existe é um Deus que está presente e que nos faz viver aquilo que é para Amém. ser vivido em cada momento. Então, do parto da Amém. Bia, eu levei uma grande experiência, tive uma grande experiência, e o parto da Isabela foi tipo um renascimento, porque no parto da Isabela e na gestação da Isabela eu já era outra pessoa. Eu já era outra Amém. Gabriela, eu era uma Gabriela realmente confiante em Deus e de que aquela ali era a minha melhor e maior missão. Amém. E quando a Isabela nasceu, não, e quando eu engravidei da Isabela, logo depois, Deus falou assim para mim: agora que você tem consciência de que eu chamei você para isso, eu vou te levar para sua outra missão que você tanto ama. Abriu as Amém. portas de uma escola do lado da minha casa para eu dar aula. Amém. Olha que bênção. Então, Deus é assim, lindo, né? floresça onde você está plantado, porque Amém. as outras coisas virão. Amém. As outras coisas virão da forma que Deus deseja. Amém. Hein, minha amiga? Falando também sobre coragem, né? O que que você pode falar para as mulheres aqui? Como é que elas podem exercer essa coragem,
na prática, no dia a dia? O que que uma mulher precisa para ser mais corajosa no seu dia a dia? Porque pronto, acontecem várias situações que vão nos desafiar, que vão nos tirar da nossa zona de conforto, e a nossa tendência é paralisar, né? Que eu entendo que o contrário da coragem é a paralisia, a pessoa ela não consegue agir, né? Tanto que a É palavra verdade. coragem É está aí verdade. ligada à palavra agir. É verdade. Então, o que que eu posso fazer enquanto mulher de Deus para permanecer em ação, né? Em ação no sentido assim, na direção certa, sendo guiada pelo Espírito Santo, é, sendo essa mulher que resplandece essa coragem, que as pessoas podem até olhar para mim e falar, nossa, realmente, a Fátima é uma mulher de coragem, né? Porque coragem, uma pessoa para ser corajosa, ela tem que fazer algo não é inusitado, mas superar desafios que outras mulheres, que outras pessoas não têm coragem. É. Então, Fátima, quando as pessoas me veem com 3 filhos, elas falam assim, nossa, você é corajosa, hein? Eu acho que Começa por aí, devo né? ser, né? Devo ser, não sei. Foi vindo, eu fui aceitando, e fui desejando, e fui querendo, enfim. Mas assim, primeiramente, tá? Eu me acho mesmo uma mulher corajosa. Eu me acho corajosa, mas por que que eu me acho corajosa? Porque assim, eu tenho medos, claro que eu tenho medos. Apesar de eu nunca ter sido uma pessoa, nem quando eu era criança, eu nunca fui uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medos específicos que realmente têm razão, tenho razão de ter, entende? Mas Sim. assim, em algumas situações pontuais, eu vou te dizer o que que me faz ser corajosa. E aí, né, não tem como fugir disso. A minha coragem, ela realmente vem da minha fé em Deus. Amém. Eu não tenho mais coragem do que a minha fé me permite. Amém. Então, Glória a Deus. a fé que eu tenho, que Deus é real e que Ele realmente está cuidando de mim, é que me faz ser ainda mais coragem, principalmente em situações específicas. Porque, assim, naturalmente, eu já não sou mesmo uma pessoa medrosa. Ai, Uhum. não, eu não vou fazer isso que eu tenho medo. Ai, não, mas em situações específicas que realmente requer da gente, como por exemplo, né? Você se lançar na a maternidade, para muitas mulheres, isso dá um medo muito grande. Apesar de eu não ter tido esse medo gigantesco antes, depois que eu perdi o neném, eu fiquei um pouco com isso, Foi. esse medo, com essa insegurança. E será como é que vai ser? O que que vai acontecer? Porque eu desejava muito essa criança, né? Desejava muito ser mãe, sempre foi o desejo da minha vida, ser uma ótima profissional, mas também ser uma ótima mãe, ter filhos, cuidar dos meus filhos, porque eu sempre lidei com crianças, sempre fui professora na igreja. Então as crianças é o meu mundo encantado, né? Só que assim, quando você tem filhos, você vê que não é tão encantado assim só, né? Tem os dias desencantados também, entende? Então, assim, a minha coragem vem realmente da minha fé em Deus. A minha coragem de prosseguir, de continuar, de permanecer, vem da minha fé em Deus. Porque tem dias que, às vezes, a gente não tem medo, mas a gente se sente desencorajada. A gente olha assim para o universo, para os noticiários. Não sou muito de ver noticiários, mas quando você vê, você fala, não é possível. Isso não está acontecendo. Então, assim, a minha coragem de continuar a vida está na minha esperança em Jesus. Jesus um dia vai voltar. Glória a Deus. Jesus um dia vai nos levar. Jesus um dia vai nos dar aquilo que ele prometeu lá em Apocalipse. Um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doença, onde não haverá tristeza, onde não haverá falsidade. Essa é a minha esperança. E isso me Amém. encoraja. Isso me dá fé. Amém. Essa madrugada mesmo eu acordei e falei: caramba, que chato a vida, né? Só que daqui a pouco o que que eu faço? Eu coloco um louvor. E aquelas palavras de Deus Amém. vão me lembrando tudo que eu já vivi com Deus. Toda a bondade dele, todo o carinho, todo o cuidado, todo o amor dele, tudo que ele tem sido para mim. Não só o que ele tem me dado, mas o que ele tem sido para mim. Amém. Meu Glória. amigo, meu jardineiro.
Amém. Amiga, e as mulheres eu vejo, as mães, elas lidam com muita insegurança. Principalmente, eu acho que ligada à culpa. Ah, porque eu não sou uma boa mãe. Ah, eu poderia ter feito melhor. Ah, eu traumatizei meu filho. Ah, eu tô fazendo errado, por isso que ele não tá, por isso que ele está se comportando de determinada forma. Ah, por que isso está acontecendo? O que que eu tenho que fazer diferente? Como é que você lida com essas inseguranças? Porque eu sei que isso surge muito, Hum, né? Eu me lembro assim da época que você estava no mestrado, que você tinha o desafio de todas as semanas estar ausente aqui da cidade onde nós vivemos, que é Coimbra, e para outra cidade, passar o dia fora, é né? bem Que são difícil. pequenas e você tem toda essa preocupação de mãe, né? Como é que você lidou, assim? Como é que você lida com essas inseguranças que surgem? Então, Fátima, eu não vou dizer aqui que eu não tenho essas inseguranças, porque eu tenho, né? Quantas vezes eu tive que deixar de fazer algumas coisas com as minhas filhas, porque eu tenho outras coisas para fazer que são tão importantes e que, na verdade, também são para elas, né? Quando eu estou trabalhando, o meu trabalho é sempre pensando em quê? No que eu posso oferecer de melhor para elas. Não é? Ah, mas você tem que dar seu tempo de qualidade. É claro que eu tenho que dar meu tempo de qualidade, mas as outras coisas que eu faço na vida, como quando eu paro para orar, quando eu paro para ler a Bíblia, quando eu vou à igreja, quando eu faço um bolo, um doce para vender, quando eu estou dando uma aula, né? Tudo que eu faço tem a ver com elas, porque é a minha missão, não vou dizer ministério, a minha primeira missão de vida é comigo e Amém. depois é com a minha família, né? Então, assim, é difícil? Não é fácil, gente. Eu nunca vou dizer para uma pessoa que quer ser mãe, ah, que isso, é muito fácil ser mãe. Para mim não é, tá? Para mim não é por quê? E eu acho que não é para ninguém, porque ser mãe, ser esposa e ser mãe é você muitas vezes ter que dizer não para o seu próprio eu. Pois. Quantas vezes a pessoa quer. Eu já ouvi uma pessoa falando isso, ah, eu não quero ser mãe porque eu gosto muito de dormir. Eu já ouvi pessoas famosas e tudo. Então, assim, eu abri muitas vezes mão de dormir e abro até hoje mão de dormir, porque às vezes uma criança está doente, porque às vezes a criança quer ficar ali com você, porque às vezes ela precisa de ajuda, porque às vezes você tem que orar por aquela criança de madrugada. Então, assim, é difícil? É difícil. Mas você saber que Deus quis que você fosse uma Maria, né? Não me comparando a Maria e a Jesus Cristo, mas assim como ele tinha uma missão para Jesus enquanto criancinha, e Maria foi essa cuidadora de Jesus, e ele também quis usar o meu ventre, porque cada criança que vem ao nosso ventre tem ali a essência de Deus, tem o Espírito de Deus ali, né? O sopro do Espírito, ele quis que o meu ventre fosse usado por ele para cuidar dessas crianças, não desmerecendo quem não tem filho, não é nada disso, tá? Eu estou dizendo assim, que em relação a mim, ele teve esse propósito. E como eu posso devolver isso a ele? Fazendo o meu melhor. Mas o meu melhor nunca vai ser perfeito. Ainda há pouco eu estava refletindo sobre isso com Deus. Meu Deus, e se acontecer alguma coisa e minhas filhas forem para outro caminho? E aí Deus vem ao meu coração e fala: essa não é a sua parte. Amém. A sua parte é plantar a minha palavra, é demonstrar o meu amor por elas sempre que você tiver a oportunidade, mas a parte de convencer do caminho de Deus é do Espírito Santo. Ainda há pouco eu estava vendo uma postagem que o filho de uma pessoa escolheu, né, por ir por um outro caminho, um foi para as drogas, o outro é, escolheu por ir ter um companheiro do mesmo sexo. E, poxa, mas a mãe é uma pessoa tão cristã. Gente, isso aí é um julgamento que não tem que existir. Cada um fez ali na vida e sabe o que fez, se fez certo, se fez errado. Mas na hora de escolher o bom caminho, não é culpa da mãe que fez o que não fez, ou do pai que fez o que não fez. Porque, na verdade, quem nos escolhe é o próprio Deus. Eu sei que isso é um tema um pouco polêmico, né, Fátima? Mas a Bíblia Sim. diz que Deus nos escolhe.
Amém. Então, a minha oração pelas minhas filhas, sabe qual é? Deus, escolhe as minhas filhas. Amém. Escolhe minhas filhas, porque esse é o melhor caminho. Escolhe elas, escolhe o coração delas, desperta elas para te amar. Ame minhas, queira minhas filhas, assim como o Senhor me quis, assim como o Senhor me chamou, como o Senhor me despertou. Desperta minhas filhas. Essa é a minha Amém. oração. Eu Amém. faço a minha parte. Eu compro Bíblia, eu compro livro, eu converso, eu explico, eu falo. Mas eu não posso ir além disso. Então, você que é mãe, que talvez esteja enfrentando aí um momento difícil na sua vida, você fala, ai, poxa, mas onde que eu errei? Eu levei para a igreja, eu conversei, dentro das minhas possibilidades, eu falei, eu tinha que trabalhar o dia todo, ele tinha que ficar com alguém, eu não tinha como. Calma, ora e confia. Continua amando. Não joga fora, não lança fora. Continua amando. Amando e sempre que você tiver oportunidade, talvez seu filho já esteja grande, não esteja querendo ouvir muito, mas sempre que você tiver oportunidade, abrace. Declare sobre ele a palavra de Deus. Desde Amém. o seu ventre, já declara a palavra. Porque eu sempre fiz isso com as minhas filhas e eu tenho que ser o quê? Confiar. Amém. Confiar. Se ele me Ah, deu três, é dele. Ou devolver de volta. amém. E fé não é ausência de medo. Não. Fé é você perseverar, mesmo ali o coração angustiado muitas vezes, você pensando que de repente vai dar errado, mas você volta de novo para a palavra e crê que Deus é contigo e que ele está conduzindo a sua jornada, Isso a mesmo. jornada dos seus filhos. Eu sempre falo em relação ao medo. Convida, se o medo não quer ir embora, fala, então, medo, já que você não quer ir embora, fica aqui do meu lado e me veja aqui florescer em Cristo, porque o Senhor está comigo, ele não abre mão de mim e você E vai ter esses que medos, se Fátima, curvar diante do Senhor. esses medos, eles não vão embora completamente. Nunca mais. Porque a Pois. partir do momento que você tem um filho, sempre, se você é uma pessoa normal, vamos dizer assim, né, tem uma sanidade mental, você sempre vai ter algum medo. Imagina, seu filho começa a crescer e agora ele vai estudar em outra cidade. Você não vai ter medo de acontecer alguma coisa? Vai. Mas você vai pegar esse medo e você vai falar: Senhor, eu quero trocar esse fardo com o seu fardo. Amém. O seu jugo que é suave e leve. Traz paz ao meu coração. Me dá tranquilidade. E coloca as pessoas certas no caminho dos meus filhos. Outra oração que é muito importante: afasta do caminho dos meus filhos Pois. aquelas pessoas que não são suas amigas. Amém. Afasta, Senhor. E assim, se Deus diz para a gente orar, se a oração estiver alinhada com a oração com Ele, Ele não quer as pessoas para Ele? Se a minha oração está alinhada com a vontade dele, eu tenho que acreditar. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a Amém. convicção dos fatos que não se vê. Então, eu oro pelos casamentos das minhas filhas, eu oro pelas profissões delas, eu oro pelo futuro delas. E eu vou jogando essa semente no Senhor. Amém. Crendo. Amém. É isso. Você, mulher que está aqui hoje, Senhor, Ele está te motivando, Ele está te ativando para que você possa viver a sua real identidade, para que você possa florescer em Cristo. Deus não te chamou para sobreviver. Se até o deserto do Atacama floresce, minha irmã, você também vai ter que florescer. Então, abra o seu coração, o seu Amém. entendimento, para que esse seja um ano diferente. Faça um 2026 diferente. Não espere as Amém. coisas acontecerem. Se Deus está te colocando pessoas. Esse Amém. livro, gente, não é, como eu falei no início, não é fazendo a propaganda simplesmente para vender um livro, né? É o teor da mensagem do livro, é a transformação que o livro Isso vai mesmo. gerar na sua vida, mulher. Então, sabe, adquire. Envia também para uma amiga que você sabe que precisa ser fortalecida na sua fé, na sua coragem, na sua autenticidade enquanto mãe, enquanto alguém que foi comissionada para ser mãe, ou aquela que deseja ser e que por algum motivo ainda não é, porque teme, sente medo. Sim.
Senhor não nos chamou para andar em medo, ao contrário, Ele nos chamou para ser fortes, para ser corajosas, mesmo em meio às adversidades, porque são os problemas que extraem o melhor de mim, extraem o melhor de você, né? A uva, o azeite, a uva para virar vinho, ela é prensada, para nós termos o azeite também ali, a oliveira, né? A azeitona, né? Ela é prensada também. Então, nós passamos por esse tempo de prensa, num tempo onde nós estamos sendo moldadas, estamos sendo aprimoradas. É verdade. Então, não desperdice mais as sementes que Deus coloca nas suas mãos. Use-as. Faça com que o Espírito Santo de Deus, ele... Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, qual é o próximo passo? Mas como é que o Espírito Santo vai nos dar o próximo passo se eu não obedeci esse passo que ele está me dando agora? Né? E Como é que assim, você vai ver o Fátima, caminho? o Então, seja essa mulher. conhecimento, o conhecimento, ele é muito importante. Eu sou aqui, né, uma dos meus propósitos de vida é despertar as pessoas para estudar, para buscar, para conhecer. E os livros são os melhores amigos que a gente pode ter para nos ajudar a crescer no conhecimento. E o nosso devocional, ele une duas coisas: o conhecimento da palavra de Deus e a outra ferramenta que existe, que é a experiência, né? Tem os Amém. ditados que falam, né? O burro, ele aprende errando, né? Mas o sábio aprende com o erro do outro. Então eu sempre falo assim, eu prefiro ser sábia. Eu prefiro ser sábia e aprender com o erro de alguém que já errou. É isso. Então, é por isso eu gosto muito de ler. Hoje em dia a gente não tem só os livros, né? Tem muitos podcasts, tem muitos vídeos na internet. É claro que a gente tem que saber garimpar esses tesouros, nem tudo tá alinhado com a vontade de Deus, mas aqui você pode ficar tranquila, porque a gente teve até uma revisora teológica aqui dos nossos Sim. livros. O negócio é alto Alto nível, entendeu? A Fátima fez e exigente, questão viu? e Muito exigente. E exigente. todas nós, né? Eu acho que assim, as autoras são todas elas muito exigentes, têm esse probleminha, né? Cada uma tem uma De mensagem, um pouquinho de gente. perfeccionismo, que também muito não é tão bom, né? Mas sim, foi um livro muito assim, Foi muito são especial. pérolas, são pérolas. E você juntar conhecimento da palavra de Deus com experiência de vida com Deus é maravilhoso, gente. É É. incrível. Porque é você olhar e falar assim: nossa, se Deus fez isso na vida dela, e isso está baseado nessa passagem bíblica, e também fez isso na vida de Maria, Ai, por que lindo. ele não pode fazer comigo? Lindo demais. Né? Se Jesus é Maria disse: eu maravilhoso. sou a serva do Senhor, eis-me aqui, faça em mim a sua vontade, por que que eu, Gabriela, brasileira, nem sou lá da linhagem de Davi, nem nada, vou dizer não para Deus e não vou viver isso tudo que Maria viveu? É isso. Porque a mulher foi tão assim que até assim, ela é na religião católica, ela é a rainha. É a rainha das rainhas, é a mãe das mães, né? E É para nós, cristãs, mulheres cristãs, nós vamos aprender com Maria tantas coisas, verdade. tantas coisas. E uma delas é: Coração ensinável, né? eu sou serva do Senhor. Faça em Obediente. mim a sua vontade. Ela era uma menina, uma jovem, bem jovem. Então eu que já tenho meus 43 anos, vou falar para Deus: eu não quero saber de nada. Eu já passei dessa fase, Gabriela. Para com isso, né? Então, assim, você que tá aí, ai meu Deus, eu não sei o que que eu faço com o meu casamento, com a minha família, com o meu filho, com essa imigração, com esse homem. Gente, tudo converge para Jesus. Amém. É que eu diminua, é que eu morra, se possível, e que ele cresça. Eu Amém. estou nessa jornada, Senhor. Eu, eu sou legal, eu sou simpática e tudo, mas eu não presto como ser humano. Não adianta, Fátima. O próprio Jesus disse: bom, 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 é só Deus. Yeah. Então não fica se achando muito, porque eu não sou muito, a Fátima não é muito, ninguém aqui é muito. Porque eu sei que a gente está num tempo, né, de que todo mundo é lindo e perfeito e maravilhoso. Mas sim, aos olhos do Senhor nós somos. Mas nós temos que olhar com os olhos
dos pobres de espírito, para que Bem, ele cresça em nós e para que realmente a gente seja bom. glória a Porque a Deus. gente vai ser bom a partir da bondade de Deus. Aí sim, aí você é linda, maravilhosa, cheirosa, simpática, perfeita, porque aos olhos de Deus é pelo mover do Espírito Santo. Então, assim, compre o livro, sim, compre o livro. Mas se você, eu não gosto de ler, para com isso, senão você não vai crescer Não, e nunca. outra coisa, amiga, o livro, ele é 30 dias para florescer, ou seja, a sua missão, a sua meta é cumprir a leitura de um capítulo por dia. E os capítulos, eles não são gigantescos. Não. Vai ter ali uma parte que é maravilhosa, Envolventes, né? exatamente, prática, que é o florescer em mim, que é uma aplicação onde você vai utilizar aquilo que você aprendeu ali naquela reflexão, trazer para a sua vida cotidiana, entendeu? Tem ali uma declaração profética poderosa que as autoras fizeram no final de cada capítulo, onde você vai abrir a boca e declarar esse novo tempo, esse florescimento na sua vida em determinadas áreas, né, dentro do assunto que foi tratado naquele capítulo. Vai ter um versículo que é para um versículo que vai ficar cravado no seu coração, que foi escolhido a dedo, que vai dialogar com aquele capítulo. As autoras, elas trazem exemplos práticos, até eu me lembro assim, né, eu sou a sua editora, todos os textos passaram pela minha mão. E assim, eu me lembro claramente dos versículos. Todos eles foram super coerentes, profundos, têm uma mensagem consistente. Então, é um capítulo por dia. Pensa que é uma pílula diária. E é Foi um uma tempo que você se dá, não é? É um Ex- tempo que você fala assim, vou respirar agora e vou renovar a minha mente, porque a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Se você não transforma a sua mente todo dia, minha amiga, fica difícil. Fica. Fica muito difícil E é um você investimento em continuar. você, né, amiga? Se você não investir em você, muitas vezes a gente investe em tanta coisa que nem dá resultado, sabe? Verdade. De tanto dinheiro jogado fora. E assim, nós estamos fazendo agora o lançamento do livro digital primeiro. Olha, aproveita, já começa com o livro digital. Mas a gente fala, E tá um mas eu valor quero o livro assim físico. Vai ter abaixo de o livro tudo que físico. pode imaginar. O valor do livro é muito. Nossa, tá muito assim, tá um presente pra você, gente. Olha, em euro tá saindo 5 euros. Eu até levei um susto, eu falei, é isso mesmo, o preço. E em reais está saindo R$ 29,90. Também é um valor de lançamento. Vai ficar só essa semana e a outra, que é a semana que nós estamos fazendo live, colocando conteúdo. Então, mulher, e outra coisa também, você vai, além de ser abençoada, edificada, sendo levantada como uma jardineira do Pai para construir, não somente ter o seu jardim trabalhado, florescendo, mas também ajudar outras mulheres a investir no seu próprio jardim. Você também vai colaborar com a obra missionária, como eu falei. O grupo de autoras são 9 autoras. Nós temos 5 missionárias que estão conosco nesse projeto, que vivem em Cabo Verde, que vivem em Finlândia, que vivem em Cabo Verde, Finlândia e agora esqueci o outro país. Pronto, são missionárias. E fora as outras mulheres também que não são missionárias no sentido assim, né, título, mas são mulheres também que fazem a obra do Senhor. E as missionárias é uma bênção, porque você vai poder contribuir com essa obra missionária. Sim, Talvez você não possa ir em missões no sentido de ir sim. se deslocar para a África para fazer uma missão específica, mas existem mulheres que já estão lá. E o fato de você colaborar com a obra missionária dessa forma, você também, um pedaço de você está lá. Né? Então aproveite, mulher, invista, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós estamos chegando então ao final da nossa live. Eu quero agradecer a todas as mulheres que estiveram aqui conosco, a você que irá assistir a live gravada, você que tem o interesse de comprar, de adquirir o livro, de presentear, ou de até enviar o link mesmo para outras mulheres que você sabe que precisa viver uma nova jornada, construir uma nova jornada junto com o Espírito Santo de Deus. Não pense duas vezes, envie, fale conosco caso precise de ajuda, mas é super simples para você fazer a compra. Como eu falei, o valor não é sobre preço, né? É sobre valor. Então, você vai estar recebendo algo valioso nas suas mãos. É um presente do Pai nesse início de ano.
Uma das frases que a Gabi fala no livro é que toda semente cuidada com amor carrega em si coragem para florescer. Então, que você possa ser essa semente, né? Realmente que está sendo cuidada com amor pelo Espírito Santo de Deus. Se permita ser cuidada com amor pelo Espírito Santo. Amém? E é isso, minha amiga. Você quer falar mais alguma coisa agora no Eu só encerramento? quero agradecer a Deus por mais uma vez me dar a oportunidade de gerar, né? Porque um livro, ele é um filho que vai por aí, pela vida, né? E que vai gerar outras vidas. Então, quando há muito tempo atrás, assim, cinco não, quando minhas filhas eram bem pequenininhas, Deus falou comigo sobre isso, que muitas pessoas escreviam muitas coisas que não serviam para nada em relação ao reino de Deus, e que nós cristãos deveríamos escrever mais, e Amém. que ele tinha colocado essa semente no meu coração. Então, assim, eu tenho alguns títulos, enfim, que eu sei que na hora certa vão acontecer, mas, assim, a imigração me deu essa oportunidade, Amém. né? Que eu escrevi aquele primeiro livro, ele me chamou, e eu atendi seu chamado em coautoria com outros 11 autores. Depois a Fátima também me convidou para gerar o livro das palestras, que foi Prenda com Empreenda propósito. com Propósito, e agora temos o livro do Devocional. Então, assim, você nunca sabe o que que Deus vai fazer com você no lugar que Ele está te levando, para onde Ele está te chamando. Você não sabe o que que Deus vai fazer com você depois que você se casar, ou depois que você for mãe, que terminar a Amém. universidade. Você não sabe. Mas em meio ao processo, ouça a voz de Deus e vá vivendo o processo com Ele. Tenha coragem, não deixe o medo te paralisar. Não deixe as circunstâncias transformarem aquela situação num peso, numa dificuldade, mas pelo contrário, faça como Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gados nos currais, ainda assim eu me alegro no Senhor. Amém. Eu exulto no Deus da minha salvação. Ele é o seu Deus. Eu não sei que religião que você está ouvindo agora que você é, não importa a religião que você seja. Deus, ele não tem uma religião. Amém. Ele é Deus. Eu Amém. sou. Ele é. E se você disser para ele, Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter a minha vida transformada. Esse livro não é para mulheres cristã, mulher católica, mulher. Não, esse livro é para você, mulher, que é amada por Deus e que a sua essência ela só aflora completamente e plenamente se você tiver plantada, se a sua raiz estiver em Jesus Cristo. Amém. E eu quero dizer para você que você é amada por Ele. E Ele quer que você viva Amém. o sobrenatural dele, o extraordinário dele na Amém. sua vida, no ordinário, no dia a dia, em tudo aquilo que nós, como mulheres, estamos imersas. Né? Amém. Então, estou muito grata a Deus por ter participado desse projeto, muito grata pela vida da Fátima, muito grata a Deus Amém. por ter me trazido a esse país e ter conhecido essas pessoas que me desafiaram e que me fizeram iniciar aí a minha vida de escritora, que já estava aí, né, esperando por isso. E eu espero que Amém. tenhamos muito mais outros projetos para participarmos juntos, se for assim a vontade do Senhor, Fátima. Que Deus te Amém. abençoe, que Deus te use, que Deus faça você florescer em tudo aquilo que você colocar as suas mãos, em nome de Jesus. Amém, minha amiga. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua partilha. Que Eu Deus que abençoe agradeço. você que esteve aqui conosco. Você que vai assistir, acho que vai assistir também gravada. Amanhã nós teremos mais lives aqui. Amanhã teremos a missionária Helena. Daqui a pouco eu estarei postando também o convite. Participe, ela também tem um testemunho muito forte. Não podia ser mãe, engravidou, enfim. Várias histórias aqui que valem a pena serem ouvidas. Que Deus abençoe a sua Amém. vida. Que o jardineiro Jesus continue trabalhando na boa terra do seu coração para que você Amém. venha produzir frutos para o reino. Eia, subamos e conquistamos. A hora é Amém, agora. Em Jesus. nome de Jesus. Seja revestida de força e coragem. Fica na Amém. paz. Paz, beijo.